palavra Illuminati é usada livremente para descrever o grupo da elite que está secretamente controlando o mundo. A maioria tem uma ideia geral do significado do termo, mas estão confusos sobre os conceitos e as ideias relacionadas a ele. Illuminati é a mesma coisa que a maçonaria. Quais são seus objetivos? Quais são suas crenças? Por que eles agem em segredo? Será que eles praticam ocultismo? Tentar pesquisar objetivamente o assunto pode se tornar uma tarefa árdua, pois a maioria das fontes acabam sendo, ou pedaços de desinformação que negam, e até mesmo ridicularizam, qualquer assunto relacionado aos Illuminatis, ou no outro extremo do espectro, defendem a mal informada difusão do medo baseada em rumores e equívocos. Em ambos os casos, o pesquisador acaba com o mesmo resultado, uma versão distorcida da verdade. Quem fundou os Illuminati? Adam Weishaupt na Baviera em 1776, ou Hassan Isabah, em 1090. Os Iluminados, segundo acreditavam serem iluminados pela luz de Lúcifer. Weishaupt, em 1748 a 1830, era um maçom membro da maçonaria, de ascendência judia. Muito se tem falado dos Illuminati, em livros como os de Dan Brown, Código da Vinci e Anjos e Demônios, que inspiraram inclusive os filmes com o mesmo título, com Tom Hanks. Mas o assunto é muito mais antigo. Sociedades secretas sempre existiram, durante séculos, e continuarão a existir. Membros da política, da monarquia, do sistema bancário, celebridades e muitos outros, fazem parte. Existem inúmeras sociedades. Fraternitas Saturnae, Golden Dawn, Opus Dei, maçonaria, luciferismo, Ordem Rosa Cruz, entre muitas outras. Os seus símbolos ocultos surgem por toda parte, em anúncios de TV, videoclipes de música, filmes, e inclusive no dinheiro. Como a nota de $1, por exemplo. Mais à frente irei abordar essa simbologia. A maioria de sites, revistas e livros sobre Illuminatis dizem que a ordem foi fundada em 1776 por Adam Weishaupt. No entanto, no livro dos Illuminati de Robert Wilson ele diz que a ordem fundou-se em 1090 por Hassan Isabah. Creio que nunca poderemos ter certeza absoluta, pois a origem desta controversa seita é muito antiga, e as informações nem sempre coincidem. Há quem diga que os Illuminati são extraterrestres que estão por aqui há milhares de anos, e que influenciaram os cultos e rituais dos sumérios e egípcios, e que a maçonaria atual é inspirada nesses rituais antigos sumérios. Mas nós sabemos quem eles seguem. Os líderes da Revolução Francesa eram maçons e Illuminati, ou os agentes deles e seguidores, levando a cabo um plano secreto para subverter as monarquias da Europa e a religião cristã. Teriam aberto lojas na Alemanha, Áustria, Itália, Hungria, França e Suíça. Illuminati, maçonaria e ainda outras seitas são tentáculos do mesmo monstro, Satanás. Atualmente essa ordem está espalhada por todo o mundo. Muitos membros dos governos são membros, assim como são da maçonaria. Mas qual a real origem dos Illuminati? Robert Wilson conta que em 1090 Hassan Isabah fundou a seita ismaelita, ou Hashishinos. A origem da palavra assassinos vem daí. Eles usavam haxixe, derivado da planta cannabis. O culto aterrorizou o mundo muçulmano até os mongóis de Gengis imporem a lei e a ordem na zona. Encurralados no seu refúgio nas montanhas, os haxixinos, caindo de drogados, não conseguiram oferecer resistência aos saudáveis guerreiros mongóis. Mas os cabeças do grupo fugiram para o ocidente. Os Illuminatis buscam a imortalidade espiritual através de práticas de magia negra, incluindo sacrifícios humanos. Hoje em dia sacrificar humanos de forma direta iria atrair demasiada atenção, mas existe uma forma disfarçada de fazerem isso: as guerras. Guerra no Iraque, Afeganistão, Líbia, etc. Mais tarde, em 1776, foi Adam Weishaupt, um estudante do ocultismo, que renovou essa ordem Illuminati. Ele estudou os ensinamentos de Hassan Isabah, cultivou também haxixe no quintal, através de alguns estudos e do haxixe também. Conseguiu a iluminação, entre aspas, fundando a ordem os antigos sábios iluminados da Baviera, Alemanha, no 1º de maio de 1776. Curiosamente, 1º de maio é o dia escolhido para celebrar o Dia do Trabalhador. Por que será? Louis Blanc, na sua obra A História da Revolução Francesa, qualifica Adam Weishaupt como o mais profundo conspirador.
Robert diz ainda que a famosa Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da teosofia, também nascida na Alemanha, era feiticeira e aliada dos Illuminati. Robert Wilson diz que, tanto a bandeira dos Estados Unidos como a pirâmide Illuminati têm 13 divisões horizontais, e o 13 é também o código tradicional da cannabis, sendo ainda usado nesse sentido pelos Hells Angels, entre outros. Um dos símbolos mais famosos é a pirâmide com o olho que tudo vê. Olho de Horus, ou Lúcifer. Esse símbolo é tão real que podem vê-lo nas notas de $1. Símbolo introduzido por Franklin Roosevelt em 1933. Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos, um dos 13 presidentes que eram maçons. Uma das teorias aponta que a utilização destes símbolos ocultos, no dinheiro, serve para a fantasmagoria do monopólio que o Estado detém sobre a energia psíquica. O símbolo condicionado, dinheiro símbolo, controlaria totalmente nosso bem-estar mental. Uma coisa nós temos que admitir, o dinheiro afeta-nos psiquicamente. Quando estamos sem dinheiro começamos a ficar deprimidos, pensando, como pagar as contas? Será que chegará ao final do mês? Etc. O cidadão capitalista aprende neurologicamente que dinheiro equivale à segurança, e falta de dinheiro, à insegurança. Anota. Por cima da pirâmide consta a frase em latim anuit, coeptis. Ele tem favorecido os nossos empreendimentos. Ele, provavelmente, Lúcifer, o arquiteto, o olho que tudo vê. O olho significaria também uma alegoria à capacidade deles estarem simultaneamente em todos os lados. Por exemplo, com suas organizações espalhadas pelo mundo. Abaixo da pirâmide pode ler-se Novus Ordo Seclorum, a nova ordem dos séculos, ou seja, a nova ordem mundial. Pegue uma nota de $1 e verá que é mesmo verdade. A pirâmide é dividida em duas. Ela constitui-se de 72 blocos de pedra. Alguns dizem que seriam os 72 degraus da escada de Jacó, estando assim relacionados com o judaísmo e a tradição cabalística. Por outro lado, a pirâmide não está terminada, o que poderia interpretar-se como uma chamada de atenção para o futuro. Eles iriam fazer algo mais. A Fênix foi a figura alada impressa nos primeiros $, mas em 1841 foi substituída pela águia, um símbolo solar egípcio. Acima dela, estão 13 estrelas correspondentes aos 13 estados de então. Essas estrelas, com as suas 5 pontas, são um símbolo maçônico. Ela tem 9 plumas na cauda, correspondendo aos graus do ritual maçônico de York. As asas exibem respectivamente 32 e 33 penas, aludindo assim aos graus do rito escocês. Na pata esquerda segura 13 flechas, indicando ação e transmutação. No bico ela segura um pergaminho, no qual em latim, se lê, et pluribus, unum, uma alusão à necessidade de integrar e agrupar os membros das antigas colônias que agora constituíam uma só nação. Fazer todas as nações uma só. No livro dos Illuminati de Robert Wilson, ele diz que 0,5% da população detém 70% da riqueza, deixando os outros 99,5% da população competindo violentamente pelo restante, 30% da riqueza. Os Illuminatis escreveram a história muito antes dela acontecer. Veja uma das evidências. Um jogo de interpretar criado por Steve Jackson e lançado em 1995. Esse jogo, chamado Illuminati New Order, Illuminati a Nova Ordem Mundial, inclui 9 cartas do que descrevem fatos que aconteceriam na história, eventos envolvendo bioterrorismo, desastres, anarquia, rastros químicos. Não significando que quem fez o jogo fosse Illuminati. Mas ele conhecia os planos deles, tanto que foi visitado pelos serviços secretos, os quais tentaram impedir o lançamento desse jogo. Pesquisem e comprovem. A carta mais surpreendente é a do ataque terrorista. Repare que o jogo foi só distribuído em 1995. E já predizia o atentado das Torres Gêmeas. Veja a carta. Na imagem, podemos ver que inicialmente uma torre é atingida. No canto inferior esquerdo, num edifício podemos ver o símbolo Illuminati, uma pirâmide pequenina. Outra das cartas, é horrivelmente precisa, o Pentágono. Repare na imagem, apesar das chamas o Pentágono está praticamente intacto, como ocorreu em 11 de setembro de 2001. Derrame de óleo da BP. O forte sismo no Japão, 11 de março de 2011.
Uma das consequências, além dos mortos, foram as explosões na central nuclear de Fukushima. Agora vejam esta carta, de 1995. Fukushima. Agosto de 2011. Mais uma carta que se tornou realidade. As seguintes informações são do livro de René Chandeli, Os Illuminati e a Grande Conspiração Mundial. Editorial Estampa. Página 59. E certo. É redigida a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A 4 de julho de 1976, as 13 colônias britânicas da América do Norte declaram-se soberanas e independentes, sob uma forte influência e participação de maçons e Illuminatis. Página 62. Adam Weishaupt, fundador da Ordem dos Iluminados da Baviera, tinha 5 objetivos essenciais. Irei resumir os mais importantes. Fim dos governos. Erradicar e abolir as monarquias ou outra forma de governo que não se ajustasse aos seus preceitos. Para isso, os membros da seita, valendo-se do seu poder econômico, social e político, teriam a missão de originar os conflitos que fossem necessários. Só havia lugar para um governo, o deles. Nota: agora quem manda em muitos países europeus não são os seus governos mas sim o FMI. Fim das propriedades. O objetivo consistia em conseguir que o poder econômico residisse nos membros da Irmandade e nas redes que esta gerou. A propriedade privada e os direitos sucessórios correspondiam, portanto, a um perigo. Os Illuminati encarregar-se-iam de ocupar os postos de controle de onde seria manobrado o poder econômico. Nota: com a atual crise, milhares de famílias têm perdido seus bens e entregue as casas aos bancos. Fim do conceito de nação. Era preciso erradicar a multiplicidade de nacionalidades. Era melhor um grande império, uma grande pátria, do que muitas difíceis de controlar. Eliminar-se o conceito de patriotismo e nacionalismo. O objetivo era encontrar uma nova ordem mundial. Os Illuminati não se extinguiram. Isso é falso. Na página 63, pode ler-se: o fato do grupo ter sido oficialmente dissolvido permitiu-lhe prosseguir as suas atividades de forma ainda mais clandestina e sem a preocupação de ter de demonstrar que não existia. O futuro. Na página 91 do livro, pode ler-se: o terceiro grande conflito, que envolverá todas as culturas do mundo, foi programado através de uma carta, a 15 de agosto de 1871, por 2 membros da Sociedade Secreta dos Illuminati, hoje guardada no Museu Britânico de Londres. Portanto é real. Não é a única, das muitas que se cruzaram. Albert Pike e Giuseppe Mazzini, eram membros importantes dos Illuminati que mantinham uma correspondência regular, através da qual conspiravam. Albert Pike, autor da carta em questão, era também um maçom. Também foi fundador da seita Ku Klux Klan. Giuseppe esteve ligado à Sociedade Secreta dos Carbonários. Albert Pike escreveu em 1871: a Terceira Guerra Mundial deverá ser fomentada através do aproveitamento dos diferendos promovidos pelos agentes dos Iluminados, entre o sionismo político e os dirigentes do mundo muçulmano. A guerra deve ser orientada de tal forma que o Islã e o sionismo político se destruam mutuamente, enquanto outras nações se veem obrigadas a entrar na luta, até o ponto de se esgotarem física, mental, espiritual e economicamente. Nota: invasão do Irã. Mais uma vez, algo que eles já planejaram há muito tempo. Redução